texto que eu quero ler está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Diz assim o texto do Senhor: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra e no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não te faças negligente, pois com o dom que há em ti, o que te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Eu quero partir de uma premissa bíblica, que é uma verdade absoluta e irrevogável. Todo aquele que é crente em Cristo Jesus, necessariamente tem um dom, ou talvez mais do que um dom, mas todo cristão tem um dom. E eu quero falar hoje à noite alguma coisa de que Paulo disse para Timóteo. A primeira coisa que eu quero dizer é o que nós sabemos sobre Timóteo. Nós sabemos que as duas cartas de Paulo a Timóteo são duas cartas em que ele recomenda a Timóteo que siga firme no seu ministério. E aqui no capítulo 4, nós temos algumas informações a respeito dessa admoestação, não exortação, mas uma admoestação do apóstolo Paulo para com Timóteo. O que é que podemos dizer sobre Timóteo? A primeira coisa que podemos dizer sobre Timóteo é que ele é um jovem. A própria palavra diz que ele é um jovem. Os estudados no Novo Testamento e os eruditos colocam a idade do apóstolo de Timóteo, colocam ele na faixa dos 22 aos 27 anos. É um jovem, 22 a 27 anos, não mais que 27 anos, provavelmente menos do que 27 anos. Jovem demais, poderiam muitos considerar. Entretanto, Paulo exorta Timóteo a ser firme no seu ministério, para que todos o vejam e percebam os frutos do seu ministério e que respeitem o seu ofício. Paulo reforça a chamada feita por Deus, apesar das grandes dificuldades que podem surgir.
Como Timóteo poderia exercer o seu ministério outorgado por Paulo com excelência? Qual é a determinação de Paulo para Timóteo, quando ele envia Timóteo à igreja de Éfeso? Não a igreja de Éfeso, mas as igrejas de Éfeso. E Paulo exorta Timóteo que ele devia colocar em ordem as questões das igrejas e deveria nomear pastores para algumas igrejas que estavam sem pastor. Se a gente pensar um pouco, nós somos batistas e não temos um bispo, mas a grande maioria das fés cristãs trabalham com o bispado, que é alguém que está sobre os pastores da região. E Paulo designa a Timóteo, com cerca de 25 anos, ser o presbítero, ser aquele que estaria exercendo o bispado nas igrejas, para consertar as dificuldades que elas tinham e nomear pastores para aquelas igrejas que não tinham. Com isso, quero dizer que a base é que todo cristão tem um dom. Não importa a idade, não importa a situação, mas todos têm um dom. Como é que ele podia exercer bem esse dom? Que é que Paulo orienta a Timóteo, na sua juventude, nos seus 25, 24 anos. A primeira coisa que ele diz para Timóteo é: seja firme na fé. Todo aquele que quer servir a Cristo precisa firmar a sua fé. E como firmamos a nossa fé? Através da palavra, da leitura da palavra, do ouvir a palavra de Deus, do meditar na palavra de Deus. Ele deveria ser firme na fé, saber como seguir a fé, como ser guiado por toda a fé e por toda boa doutrina. Se agir assim, fala Paulo a Timóteo, desfrutará da promessa das bênçãos de Deus no presente século e no século vindouro. Tendo um ministério com esta base na fé, Timóteo percebera que a sua segurança vem do Senhor. O que é que nos segura na execução do nosso dom? O que nos segura na execução do nosso Deus é o próprio Deus. Ele nos sustenta, Ele nos auxilia. A segunda coisa que nós vemos é que seus ensinos seriam acolhidos. Se você está com um dom, e que, na verdade, você tem esse dom, se você permanecer firme, acolhidos, e se fixariam a seus ouvintes. O povo veria o evidente progresso de Timóteo se ele se fincasse na fé. Assim, ele perceberá a segurança de Deus, tem como resultado
o ser fortalecido. Fortalecido como? No exercício da sua autoridade. Eu fico pensando nas igrejas de Éfeso, recebendo um jovem de 25 anos para colocar em ordem as igrejas que estavam na cidade de Éfeso. Realmente, uma grande declaração de Paulo a Timóteo. Paulo exorta a Timóteo não ter medo, não tenha medo de toda a sua fragilidade física. A carta primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo são cartas de admoestação. Ele vai dizer num trecho que se você desistir do ministério que eu estou passando agora, você nega a minha autoridade que impus as minhas mãos sobre você no momento da sua dedicação. Então Deus deveria deixar de temer, porque Deus é a sua fortaleza. Assim, ele permanecerá a segurança de Deus e terá como resultado o ser fortalecido no exercício da autoridade, na execução da sua piedade. O que Deus espera dele? Que alimente o povo com a palavra da fé. Se num primeiro momento ele pede para que seja firme na fé, no segundo momento ele diz: revigore o dom que lhe foi concedido. Revigore o dom. Isso é, se você está meio temeroso com o seu dom, peça a Deus para que Ele lhe dê segurança, revigorando o dom que lhe foi concedido. Valoriza e medita o dom que há em você. Não é o dom que foi dado a você pela minha palavra, apóstolo Paulo, mas o dom que Deus lhe deu, dom que Deus lhe delegou. Considerava a tarefa outorgada por Paulo uma tarefa difícil de executar. Segundo os estudiosos ligados à psiquiatria, colocam na análise das cartas de Paulo a Timóteo de que ele era provavelmente uma pessoa depressiva e que muitas vezes tentou desistir daquilo que Deus havia dado para ele, e Paulo insiste com ele: não desista do dom que lhe foi confiado. Confia em sua capacidade de servir. Confia em sua capacidade de servir. Timóteo tinha algumas dificuldades com a potencialidade e sua capacidade. Qual é seu potencial? Qual é a sua capacidade? Ele tinha dúvidas. E algumas vezes nós somos assaltados por dúvidas no ministério que nos é passado por Deus através do dom. Mas o que Paulo diz é que as batalhas que ele teria no processo de vida dele produziriam nele a firmeza na fé. Passando por batalhas, sendo sustentado por Deus, a sua fé
seria fortalecido. Tudo isso teria como consequência Deus produzindo a segurança para o desenvolvimento do seu ministério. Ele deveria receber o amor de Deus, que preenche o coração de paz e de esperança. A primeira e uma das mais importantes recomendações de Paulo a Timóteo é que ele deveria meditar nestas verdades e pautar a sua vida segundo essa recomendação e assim tornar-se um servo de Deus aprovado. Vida assim, uma vida colocada nas mãos de Deus e comprovada pela posição de Deus, viver assim não é uma tarefa fácil. Nenhuma tarefa é fácil. Temos que dar de nós mesmos para o exercício do dom. Apesar de suas dificuldades pessoais, o que se esperava de Timóteo é que ele se posicionasse firme com o seu dom e na fé em Jesus Cristo e em Deus Pai. Que ele revigorasse constantemente o dom que lhe havia sido dado por graça divina. Que ele confiasse na sua capacidade de ser um ministro de Deus. E que a sua confiança estivesse alicerçada em Deus. Meus queridos, o que nós aprendemos com Timóteo é que nós temos um dom, ou alguns dons. Tem pessoas que têm mais de um dom, né? E que nós devemos nos fortalecer na fé nesse dom que é nos dado. E que nós confiemos na nossa capacidade de servir. O dom é dado para o serviço da igreja. Quando eu exerço o meu dom e me entrego à execução do meu dom, eu tenho à minha volta outros tantos irmãos com os dons que eles têm para vir até mim e me dar sustentação. Então a igreja é uma comunidade onde, na verdade, um fortalece o outro. Aprendamos com Timóteo, não importa a sua idade. Esse é um culto de jovens, e eu chamo a atenção dos jovens. Não importa a sua idade, você tem um dom e deve exercer esse dom com firmeza na fé. E que Deus abençoe a todos vocês que são cristãos e que têm um dom a exercer.